tudo bem? Que bom estar aqui de novo fazendo mais um vídeo de passo a passo para a gente aprender juntas. E hoje a gente vai fazer essa girafinha fofura, ó, que a gente pode usar ela como chocalho ou só como um bichinho para bebê, né? Bebê segurar, que é bem pequenininho. Então, se tu quer aprender ela, fica comigo até o final do vídeo. Eu sou a Glê Negri, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então essa girafinha, como eu falei, ela pode ser usada como chocalhinho ou simplesmente um bichinho pro bebê segurar, né? Que ele é bem pequenininho, ela é própria para quando os bebês começam a pegar as coisas. Como ela é bem colorida, ela chama a atenção. Ela é uma fofura, né, gente? Então hoje a gente vai fazer o passo a passo dela. Então se tu gostou, já deixa um like neste vídeo para me ajudar a crescer o canal, para a gente poder fazer muitos passo a passo juntos. Te inscreve se tu não te inscreveu ainda. Vou ficar muito feliz com a tua companhia por aqui. Deixa os teus comentários, sugestões e vamos ao que interessa, que é o passo a passo, né, gente? Então, o material que a gente vai precisar para fazer a girafinha é uma linha, eu peguei da Amigurumi, todas as linhas são da Amigurumi. Então, eu peguei uma laranja, né, para fazer a girafinha laranja. O marrom eu vou fazer, esta não tem, ó, mas eu vou fazer as pontinhas das patinhas e do braço dela marronzinha. Mas não é necessário, também se vocês não tiverem em casa, pode fazer assim, ó, só com as duas cores. E o cachecol pode ser qualquer cor que vocês gostarem, né, não precisa ser este azul. Por isso que eu nem coloquei junto no material. E o cachecol até é uma lãzinha, ó, não é nenhuma alinha, pode ser uma lãzinha antialérgica para bebê, né? Então, eu vou usar então laranja, marrom e este bege, né? Para fazer a parte do focinho dela e da, não sei como chama isso, as anteninhas. E vou usar também, a gente vai usar também plumante, tesourinha, né? A gente vai precisar. Esqueci da agulha de tapeçaria, né? Para fechar depois. E a agulha, pode usar a número 3 para essa linha. Eu gosto de usar a número 2, ela não é muito fácil de trabalhar porque ela é bem pequena, né? Quem tá começando, de repente, pode usar a número 3. Quem já tem um pouco mais de prática, pode usar a número 2 para ficar bem fechadinho os pontos. Pode testar, ver qual fica melhor. Uns olhinhos com trava de segurança. Eu uso para marcar fios coloridos. Ainda não comprei marcador, gente. Palitinho de hashi para colocar o enchimento. E o plumante para enchimento. Então, vamos começar. Eu vou tirar tudo daqui. Então, a gente vai começar pelas perninhas embaixo aqui da girafinha. E a gente vai fazer como essa parte que a gente vai fazer marronzinho da mão dela, da patinha da mão também. Só para ficar aquele casco, né? Fica bem bacana. Se não tiver, também não é necessário, como eu falei antes. Então, a gente começa pela pata, pela parte de baixo aqui do pé. E a gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. No anel mágico. 6 pontos baixos em anel mágico. Seis pontos baixos. Agora a gente vai puxar aqui para fechar. Une as duas partes. Aqui a gente une as duas partes com um ponto baixíssimo. Eu sempre deixo um pouquinho, ó, puxa um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais largo este ponto, que é o primeiro, que depois vai, para ele não ficar muito estreito, muito fechadinho, é ruim de pegar. Agora a gente vai fazer 6 aumentos. A gente vai ficar com 12 pontos na segunda carreira. 6 aumentos. Tem aumento em todos os pontos, então.
Então, aqui a gente concluiu a segunda carreira com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai mudar de cor para fazer a cor laranja. Então, eu vou pegar o ponto, não tiro ele da agulha e vou mudar de cor. Puxo a outra cor, deixo um pedacinho aqui pra gente prender. Vou fazer uns 2 pontinhos pra gente poder amarrar ali o fio. Ó, agora a gente vem aqui embaixo, vou tirar esse marcador por enquanto. Vou cortar o marrom que a gente não precisa mais. Prender com o amarelo, com o laranja. Agora a gente vai fazer nas próximas 3 carreiras somente ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. 12 pontos, então. 3 carreiras. A gente fez 2, vai fazer agora a terceira, a quarta e a quinta. Até a quinta é 12 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Então, nós finalizamos a quinta carreira da nossa perninha. Agora, a gente vai emendar as duas para continuar com o corpo. Então, a gente tem que fazer 2 iguais. Então, eu já fiz uma delas a gente finaliza, né, encerra com ponto baixíssimo e esconde o pontinho lá dentro, faz né, faz uma malaçada ali dentro para não abrir. E uma delas a gente deixa o fio inteiro, então, para emendar as 2 partes. Então, aqui, antes de fazer a emenda, eu vou subir 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Agora, para deixar aquele vão na perna dela, ó, esse vãozinho aqui na perna. Então, a gente vai fazer a emenda agora no mesmo lugar que a gente finalizou, ó. Finalizamos aqui. Aqui a gente coloca a agulha, né, no buraquinho, pega a laçada e tira de novo. A gente fez a emenda. Como essas partes aqui, elas têm 12 pontos cada uma, então agora a gente vai fazer 11 até chegar do outro lado. Tem que dar 11 para ficar bem direitinho a emenda depois no meio da perna. Como a gente usou 1, tem que dar 11. Então, vamos fazer 11 pontos baixos. Então, fiz 11. Agora, eu vou passar para a correntinha, ó. A gente vira bem aqui assim, e o primeiro elo da correntinha é esse aqui, né? A correntinha que subiu. Não é muito fácil assim, mas... Ó, no primeiro elo eu vou fazer um ponto, para continuar. Ó, pronto. Agora eu vou fazer mais 2, porque tinha 3 correntinhas, né? Mais um. E mais um. 3 correntinhas. Agora, de novo, 11 pontos baixos. Ó, não vou usar esse ponto aqui, porque esse aqui foi, né, o que eu usei para subir as correntinhas, então no próximo. Então, vai dar 11 também, porque um a gente já usou. 11 pontos baixos. Então, fizemos 11 pontos baixos, agora a gente vai do outro lado das correntinhas, ó. Tem 1, 2, 3, a gente pega todos os 3 elos para fazer os pontos, ó. 1, 2, 2, 3. Às vezes a agulha insiste em ir num lugar que não pode. Mais um aqui. 3. Agora a gente continua. Então, eu vou fazer um ponto baixo em um dos lados aqui, né?
e vou colocar o marcador, porque é aqui que começa a nossa carreira agora. Vou colocar o marcador aqui. Agora a gente vai subir o corpinho dela. Então, agora, a gente tinha 11 de cada lado, né? Dá 22, mais 3 de um lado e 3 do outro, que são 6, né? Da correntinha. Então, a gente tem 28 pontos. Então, a gente vai fazer mais 2 carreiras, a gente fez a sexta, né? A sexta a gente fez dos 2 lados da correntinha. Agora, a gente vai fazer a sétima e a oitava com 28 pontos, sem aumento e sem diminuição. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, 2 carreiras de 28 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazendo e depois a gente volta. Finalizamos, então, as 2 carreirinhas, a sétima e a oitava, com 28 pontos. Agora, vou fazer um ponto e vou mudar o marcador. Um ponto, a gente muda o marcador para cima. Agora, a gente vai fazer, então, um aumento de cada lado aqui. Então, eu fiz um ponto, vou fazer mais 5. São 6 pontos e um aumento. Então, aqui, 2, que eu fiz um, né? 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou fazer um aumento agora, dos ladinhos. Um aumento. Agora, eu vou fazer mais 12 pontos até chegar do outro lado para fazer mais um aumento. 1, 2, 3, 4. Fiz 12 pontos, agora a gente vai fazer um aumento aqui também. 2 pontos no mesmo ponto dá o aumento. Agora, a gente vai fazer 8 pontos até chegar de volta no marcador. 1, 2, 3, 8 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8. Então, fizemos a nossa carreira de número 9. Agora, a gente vai fazer da 10ª até a 14ª, vai subir sem aumentar e sem diminuir para fazer o corpinho. Então, 4 carreiras, né? Ou 5. 10, 11, 12, 13, 14, 5. Ó a matemática. 5 carreiras, nós vamos subir sem aumentar e sem diminuir. Agora são 30 pontos baixos. Nós aumentamos um de cada lado, tínhamos 28, ficamos com 30. Então, vamos fazer, então, da 10ª até a 14ª, 30 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Até a 14ª. Então, vamos fazendo, depois a gente continua. São 5 carreirinhas de 30 pontos baixos. Concluímos, então, até a volta 14, com 30 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. Agora, na volta número 15, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer um ponto aqui, vou mudar o marcador. A gente vai ficar no final dessa volta 15 com 24 pontos. Vamos fazer, então, 3 pontos baixos, eu fiz um mais 2 e uma diminuição. Até o final. 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3. Essa é a volta de número 15. Vamos ficar no final dessa volta com 24 pontos. Concluímos a volta de número 15 e ficamos com 24 pontos.
Agora, a volta de número 16, a gente vai fazer 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Toda volta, 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Vou mudar meu marcador para cima. Então, a volta 16 não tem aumento e não tem diminuição, é 24 pontos. Então, vamos fazer, depois a gente volta. Concluímos a volta número 16, que a gente fez toda sem aumento e sem diminuição, 24 pontos. Agora, a volta de número 17, 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz um ponto, vou mudar meu marcador. Mais um ponto. Agora, uma diminuição, é 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final com 18 pontos. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazendo, então, no final a gente volta. Concluímos, então, a volta de número 17, ficamos com 18 pontos baixos. Então, se a gente quer fazer essa girafinha, um chocalhinho, agora é a hora de colocar, então, o barulhinho dentro, porque senão depois não cabe, o buraquinho vai ficar muito pequeno, não vai caber. Então, vamos colocar um enchimento nas pernas dela aqui primeiro. Primeiro a gente coloca o enchimento aqui na perninha. Colocamos um pouco de enchimento aqui assim no meio, a gente faz um buraquinho para colocar o barulhinho bem no meio, ó. Depois a gente coloca enchimento ao redor dele, para ele não ficar muito encostando nas paredes aqui do bichinho, para não bater, não machucar. Não vai, né? Porque não tem como, mas todo cuidado é pouco. Colocamos assim. Depois a gente pode colocar um pouquinho mais quando fechar. Agora a gente então vai fazer a carreira de número 18. Então a gente vai fazer agora 4 pontos baixos, não vai continuar para não ficar muito estreitinho aqui. Não vai continuar a diminuição de 6 em 6, né? Agora a gente vai fazer 4 pontos baixos, então eu vou fazer um e vou mudar o marcador. Mudar para cima. Então, vamos fazer agora 4 pontos baixos e uma diminuição, até o final. 2, 3, 4. E uma diminuição. No final, a gente vai ficar com 15 pontos. Então, eu vou fazendo e depois a gente volta para continuar. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizamos a carreira 18, ficamos com 15 pontos. Agora, na carreira 19, nós vamos fazer só ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir. 15 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Vou mudar o marcador. Quinze pontos baixos. Vamos fazer então, depois a gente volta. Não tem aumento e não tem diminuição. Fica um pouquinho mais difícil de fazer por causa do enchimento aqui, né, gente? Por causa do barulhinho.
Concluímos então a carreira número 19, agora a número 20, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, vamos ficar com 12 pontos no final. Fiz uma, vou mudar meu marcador. Então, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Um eu já fiz, 2, 3. Agora uma diminuição. Três pontos baixos e uma diminuição até o final. Concluímos aqui, então, a carreira 19. Ficamos com 12 pontos. Agora, nós vamos subir o pescocinho da girafa. Nós vamos fazer da carreira 21 até a carreira 28. 12 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. 21 até a 28. Vou mudar o marcador. Então, da carreira 21 até a carreira 28, 12 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar para fazer a parte da cabecinha dela. Concluímos, então, até a carreira 28, ó, com 12 pontos baixos. Agora, eu já coloquei um pouco mais de enchimento, ó, bastante no pescocinho para ficar bem durinho, bem firme. Coloquei o enchimento, agora a gente vai abrir um pouco para fazer essa parte da cabecinha, ó. Então, eu coloquei enchimento para ficar firme já, né? Que é mais fácil depois. Então, vamos lá. Agora, a carreira 29, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Nós temos 12, vamos ficar no final com 18. Vamos aumentar de novo para fazer a bolinha da cabeça. Um ponto baixo, vou mudar meu marcador para cima. Viu que ela é toda emendada, né? Ela é toda inteirinha, né? O corpo e a cabeça e os pés. Só tem depois os bracinhos e os outros detalhes dela. Então, fiz um ponto, agora eu vou fazer um aumento. 2 no mesmo. 1, 2. Um ponto baixo e um aumento. Opa. E assim até o final da carreira 29, um ponto baixo e um aumento. Então, concluímos a carreira 29 e ficamos com 18 pontos. Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos continuar aumentando para dar bolinha. 2 pontos baixos, aqui eu vou mudar o marcador para cima. Dois pontos baixos eu já fiz, agora eu vou fazer um aumento. Até o final, vamos ficar com 24 pontos. 2 pontos baixos e um aumento. Concluímos a carreira 30, então, com 2 pontos baixos e um aumento. Agora, vamos fazer a carreira 31. A gente tem aqui agora 24 pontos. 31 vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer um ponto, mudar o marcador. Então, agora a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final com 30 pontos. Eu já fiz um, mais 2, 1, 2 e um aumento. Três pontos baixos e um aumento.
Até o final da carreira a gente vai ficar com 30 pontos. Então, vamos fazendo e já já a gente volta. Então, finalizamos a carreira 31. Olha como já abriu, né, para formar a cabecinha dela. Então, agora a gente vai fazer só ponto baixo. 30 pontos baixos na carreira 32, 33, 34. 3 carreiras. Só ponto baixo. Sem aumentar e sem diminuir. 30 pontos. Durante 3 carreiras. Até a carreira de número 34. Então, vamos fazer. Vocês fazem lá, eu faço aqui e a gente já volta. Então, aqui a gente concluiu até a carreira 34, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na verdade, a gente tem que fazer até a 35, então vamos fazer mais uma. Não é só até a 34, é a 35. Então, mais uma carreira, sem aumentar e sem diminuir. 30 pontos baixos por toda a volta. Daí a gente vai concluir a carreira de número 35. 30 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Vamos fazendo, então, depois a gente volta. Agora sim, ó, agora a gente concluiu a carreira de número 35. Agora a gente vai começar a fazer a diminuição. Então, a gente vai fazer agora 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer um ponto, vou mudar o marcador. Agora é a carreira de número 36. 3 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um, vou fazer mais 2. 2, 1, 2, 3, uma diminuição. Até o final. Ficaremos com 24 pontos. Concluímos a carreira de número 36, ficamos com 24 pontos. Agora, a carreira de número 37, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer um ponto, vou mudar o marcador. Na próxima, a gente já pode colocar os olhinhos, né, a posição dos olhos. Então, 2 pontos baixos, mais um. E uma diminuição. Até o final da carreira, vamos ficar com 18 pontos. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer, depois a gente volta. Concluímos a carreira número 37, agora a gente vai fazer a número 36. Vamos fazer, aliás, 38, né? 37, 38. Vamos fazer então a número 38, depois a gente coloca a posição dos olhos. Então, essa carreira, então, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer um ponto, vou mudar o meu marcador. Fiz um ponto, agora já posso fazer uma diminuição. Vamos diminuir um. E assim até o final, vamos ficar com 12 pontos só, mais um ponto baixo, opa, e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição até o final. Opa. Que eu fiz aqui um ponto baixo. Falando e fazendo, a gente não sabe, às vezes se atrapalha um ponto baixo.
Então, aqui a gente concluiu a carreira número 38. Ficamos com 12 pontos no final. Agora, eu coloquei os olhinhos e eu queria mostrar para vocês a marcação, né? Como é que coloca os olhos, para ficar bem parelhinho. Então, para colocar os olhinhos, tu coloca entre a carreira 35 e 36, ó. Bem no meio da carreira 35 e 36, tu coloca os olhinhos. Pode ser com 1, 2, 3 pontos de distância um do outro. E cuidar sempre para que ele fique alinhado assim, ó. Nessa direção do pescoço, mais ou menos a mesma altura os dois, ó. Daí ele não fica torto depois. Ajeitar um pouquinho a cabeça, né? Assim, para ela ficar bem certinha. Então, depois de medir bem e colocar os olhos, a gente pode colocar o enchimento. Porque agora a gente vai fazer só diminuição, daí vai ficar um buraco muito pequenininho para colocar, vai ficar mais difícil de colocar enchimento. Então, eu coloquei o enchimento já, né? Não muito assim, para não ficar com buraquinho. Agora, vamos fazer então a penúltima carreira. A última é aquela que a gente faz o acabamento, né? Essa é a carreira de número 39. Então, a gente vai fazer só diminuição, 6 diminuições, para finalizar já. Quando tem enchimento, ó, eu vou colocando o dedo por dentro, assim, ó, junto, ó, para não puxar o enchimento com a agulha, né? Daí fica mais fácil de fazer também o ponto. Vou deixando o dedo junto até onde eu conseguir, porque no final não dá mais. O buraquinho fica muito pequenininho. Depois a gente puxa com a agulha para dentro o enchimento, se ele sair um pouco, se é normal. 6 mais 1 já deu 6. Pronto, agora o restante a gente finaliza com a agulha de tapeçaria. Aqui posso cortar o fio bem pequeno, porque não precisa costurar nada. Então, a gente puxa o fio, né? Puxa ele todo e vai fazer o arremate agora do final ali. Pegando todas as alcinhas do ponto, ó. Puxa bem, daí fica bem fechadinho. Pronto, agora a gente tem que fazer as outras partes dela, que são os bracinhos, o focinho, as orelhas e essas duas anteninhas. Então, vamos fazer. Então, para fazer o focinho, ao invés de fazer anel mágico, a gente vai fazer correntinha. Então, vamos fazer 5 correntinhas. Colocamos na agulha laçada, a gente vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente volta fazendo ponto baixo. Então, a gente volta na segunda depois da agulha, fazendo um ponto baixo. 1, a gente vai fazer por 3 pontos baixos agora. 2, 3. Então, voltamos, fizemos 3 pontos baixos, agora a gente vai fazer 3 pontos baixos no último ponto. No ponto no quarto, que seria, a gente vai fazer 3 pontos juntos, no mesmo buraquinho. 1, 2, 3. Pra gente dar a voltinha, ó. Fizemos 3 juntos no último buraquinho, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Aqui a gente tem que cuidar para pegar sempre a argolinha certa, né? Para não faltar um ponto. 2. No último, a gente vai fazer 3 de novo. 1, 2, 3. 3 juntos no último.
Assim a gente finaliza a nossa carreira e fica com 11 pontos. Tem que dar, se a gente contar, agora tem que ter 11 pontos baixos. Agora eu vou fazer mais um ponto que vai ser o início da nossa carreira aqui. Vou marcar com o marcador para a gente não se perder. Então vamos marcar aqui que é o início da carreira. Agora a gente vai fazer duas carreiras de 11 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Duas carreiras, sempre chegando de volta no marcador, que é onde conta o primeiro ponto da carreira, né? 11 pontos baixos. Então vamos ver quanto a gente fez. 3, 4 quando o marcador, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, bem certinho. Então, vou fazer mais uma volta, sem aumentar e sem diminuir. Vamos virar aqui um pouquinho, ó. Essa sobrinha aqui que ficou do ponto, quando a gente iniciou, eu deixo aqui dentro, escondo, ó. Eu deixo aqui dentro. Então, vamos fazer mais uma volta de 11 pontos. 11 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Sempre cuidando para não pegar, como fica às vezes pichado, ó, tem que cuidar para não pegar o mesmo buraquinho, né? Pegar no próximo. Então, fizemos duas carreiras com 11 pontos baixos. Agora a gente já encerra aqui com ponto baixíssimo, ó. E deixa um pedaço do fio pra gente depois costurar na girafinha. Deixamos um pedaço, vou tirar o marcador, puxo o fio todo. Ficou o focinho dela, ó, bem pequenininho. Este então é o focinho, a gente deixa de lado, depois a gente costura. Agora a gente pode fazer então com a mesma cor as anteninhas. Então, para fazer as anteninhas, essas anteninhas dela, a gente vai usar, ó, as duas cores, o laranja e o bege. Então, aqui a gente vai fazer só anel mágico. Aqui é um pouco mais, só anel mágico, digo, só 6 pontos em anel mágico, não vai ter aumento e não vai ter diminuição. Ele é um pouquinho mais difícil de fazer, porque é uma peça bem pequenininha, né? Porque é só 6 pontos, ele vai ficar bem pequeno. Então, vamos fazer 6 pontos em anel mágico. Agora é só 6 pontos, não tem aumento e não tem diminuição. Fechamos aqui. Não tem aumento, ó, 6 pontinhos, um ponto em cada, um ponto baixo em cada pontinho. Eu não botei marcador porque é tão difícil já de trabalhar com um pequenininho assim, botar marcador vai atrapalhar mais ainda, eu acho. Mas a gente pode botar, se vocês quiserem. Agora a gente vira, ó, porque ele vai ficando do avesso, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, porque quando é uma peça pequena não é muito fácil de trabalhar. Viramos, a gente pode até puxar essa sobra de linha para fora, para não atrapalhar quando a gente estiver fazendo, depois a gente põe de volta. Eu sempre faço assim, eu puxo ela para fora, ó, daí não atrapalha. Então, para ficar a pontinha dessa cor, vamos fazer mais uma carreira. Mais uma vez, 6 pontos, daí a gente troca de cor, põe o laranja. Então, ó, como é que eu faço quando é pequenininho assim, eu seguro assim por fora, ó, vai pegando os pontinhos. Só praticando, né, gente? Não adianta.
Não vou nem tirar o ponto, ó, porque aqui também não tem muito mistério. Já vou colocar o laranja. Puxo bem. Vou fazer aqui um pontinho com laranja, já cortamos o fio. Pra não atrapalhar. Então, aqui a gente já corta esse fio aqui, não precisa mais. Dá um nozinho nos dois. Se a gente conseguir, a gente coloca pra dentro, ó, da anteninha, já dá um enchimento na anteninha, ó. Pronto, agora a gente vai fazer mais 2 carreirinhas com essa cor, com laranja. 6 pontos baixos. Então, a gente pode contar 12 pontos das 2 carreirinhas, né? Fazer 12 pontos baixos, a gente tem no final as 2 carreiras de 6. Então, vamos fazendo, depois a gente volta. Então, eu finalizei uma delas e fiz mais uma já, ó, igual, né? Que são as 2 anteninhas. Daí, eu encerrei o fio aqui, deixei um fio comprido pra gente costurar depois na girafinha. Então, as antenas e o focinho a gente fez. Agora, a gente vai fazer as orelhas. Para fazer as orelhinhas dela, essa orelhinha a gente vai fazer anel mágico, 6 pontos em anel mágico. Então, as orelhas, 6 pontos em anel mágico. Seis pontos. Vamos fechar aqui. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Daí, no final, a gente vai ficar com 9 pontos. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Vou botar um marcador pra gente não se perder. Agora, a gente vai fazer um aumento. É um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Um aumento. Opa. Um ponto baixo e um aumento. São 3 vezes, né? A gente fica com 9 pontos. Um ponto baixo e um aumento. Pronto. Agora, a gente vai fazer 9 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir, mais 3 carreiras. Na verdade, mais 4. Porque a gente tem que ter 6, a gente tem 2. Então, mais 4 carreirinhas, a gente vai fazer 9 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Aqui a gente vira, ó, que fica mais fácil de fazer. Então, eu finalizei as 2 orelhinhas com 9 pontos, né? 9 pontos baixos, 6, um anel mágico com 6, depois um ponto baixo e um aumento, ficamos com 9 e fizemos 6 carreirinhas. Fizemos 2 vezes para as 2 orelhinhas. Daí a gente cortou e deixou o fio comprido para prender na cabeça. Agora a gente vai fazer os bracinhos dela. E os bracinhos a gente vai fazer como a gente fez a pata, né? Um pedacinho marrom para ficar a patinha dela marrom. Então, vamos pegar o marrom. Se vocês tiverem. Se não tiverem, não tem problema, daí vocês podem fazer tudo laranja. Então, o bracinho dela é um pouquinho diferente. A gente não vai colocar 6 em anel mágico, vai colocar 7 pontos em anel mágico. Ele fica um pouquinho mais grosso que a anteninha.
que a antena a gente colocou 6, né? Então aqui a gente vai colocar 7 pontos em anel mágico, daí não fica, ele fica um pouquinho mais grosso que a antena. Então vamos lá, 7 pontos em anel mágico, com a cor marrom se tiverem, senão pode ser o laranja. 7 pontos, fechamos bem. E agora a gente faz uma carreirinha, não tem aumento e não tem diminuição, é tudo 7, tá? Vamos fechar aqui. Deixar um pouquinho mais aberto, né? A gente faz agora uma carreirinha marrom ainda, por toda a volta. Vou botar aqui o marcador. Sete pontos. Agora eu vou tentar dar uma viradinha aqui para ele não ficar muito do lado do avesso. É mais fácil de fazer. Agora, neste ponto aqui, a gente já pode colocar a cor laranja. Vou tirar o marcador para não atrapalhar, né? Aqui a gente já pode mudar para o laranja. Eu pego o ponto, não tiro da agulha. E pegamos a cor laranja. Passamos, vou puxar mais um pouquinho, para não ficar muito aberto. Aqui ficou meio aberto, só fazer de novo. Ficou muito aberto o ponto, muito... Vamos de novo. Pegar o ponto. Vou segurar aqui para não puxar o fio muito. Passamos o outro. Agora a gente segura a linha tudo junto aqui para não abrir. Agora eu vou cortar o marrom. Não precisamos mais, só para fazer o outro depois. Pronto, trocamos de cor, né? Escondi ali o fio que sobrou, dei um nozinho, coloquei pra dentro. Agora a gente vai fazer da carreira 3 até a carreira 8, sem aumentar e sem diminuir. Só 7 pontos baixos, né? Que esse aqui é com 7, é um anel mágico com 7 a gente fez. É um pouquinho mais difícil porque ele é pequenininho. Mas a gente vai com paciência, a gente consegue. 7 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, até a carreira de número 8. Então, aqui finalizei as duas mãozinhas dela, né? Com a patinha, com a parte embaixo marrom, que é para ser como o casco, né? Como a gente fez no pé. Agora a gente só precisa fazer a emenda de todas as partes. Então eu vou posicionar elas com alfinete pra gente ver como é que fica direitinho. Depois eu volto pra gente ver como é que fica a posição direitinho pra fazer a costura de todas as partes dela. Ó, aqui então a gente posiciona sempre abaixo do olhinho, ó, centralizando com os olhos. Aqui não tem muito erro, porque como a gente já colocou os olhos, é só centralizar então com os olhos. Essa parte da anteninha eu sempre coloco, ó, uma carreirinha antes da finalização, ó, ali no meio a gente finalizou, né? Então eu sempre coloco, ó, deixo uma carreirinha fora, ó, deixo uma de distância entre as duas e sempre procuro centralizar pela lateral, pela perna dela, ó, sempre centralizado aqui. Então, e a altura, como a gente vai fazer as duas na mesma, então daí fica bem certinho. Prende aqui, a orelhinha depois a gente põe do lado, ó. Mais ou menos na altura do olho, um pouquinho mais pra cima da girafa, né? Mais perto
Essa então é a posição que a gente vai prender. Sempre cuidando da lateral, né? Vai ficar bem alinhado. Alinhar o focinho bem entre os olhos. Aqui eu deixei, na verdade, quando acabou o olho, assim, aqui onde acabou a linha do olho, né? Onde a gente prendeu, eu coloquei o focinho, ó. E aqui em cima, só cuidar pra ficar tudo parelhinho. Eu vou prender, então depois a gente volta pra ver como ficou. Um braço eu já prendi, ó, depois eu vou mostrar aqui como é que a gente coloca aqui qual é a altura, né? Aqui, como a gente faz aqui pra prender o braço, pra não ficar assim aberto, eu fecho ele assim, pegando os pontinhos, os alcinhos do ponto, ó, de cada lado, ó. Dos dois lados. Daí a gente faz como se fosse uma costura nele, ó. É uma costura, né? Pra fechar essa parte de cima. Costura assim a boquinha do braço pra não ficar aberta. Ó, daí ele fica um acabamento bonito. Fica fechadinho aqui. Daí a gente prende agora aqui no corpo. Pra prender no corpo, então é alinhar com a perna, né? E a altura, ó, quando a gente começa, quando a gente fez a última diminuição que vai começar o pescoço, nessa altura mais ou menos a gente pode colocar, ó, os dois na mesma, colocando assim. Eu pego, ó, aqui da frente, um ponto do braço, passo de volta e saio lá do outro lado. Aí fica bem preso, ó. Passo aqui de novo, pelo bracinho, entro de novo aqui dentro, ó, do corpo, né? Daí eu vou botar aqui embaixo, ó, do braço e vou fazer um pontinho aqui embaixo ainda, pra não abrir. Daí eu pego o braço aqui, um pontinho, bem alto. Volto pra dentro do corpo. E aqui a gente já pode dar uma laçada e cortar o ponto, cortar o fio. Fazer assim, pra ficar bem firme. Puxa de volta pra dentro do corpo, esconde ali. Que eu puxo bem, né? A gente corta. Pronto, os braços nós prendemos. Certinho na mesma altura. Agora a gente vai posicionar o focinho para prender. Aqui essa parte a gente tem que cuidar bastante para não aparecer nada, para pegar todos os pontinhos, né? Todos os pontos para não ficar torto depois. Vamos começar a prender um pouquinho, depois a gente coloca um pouco de enchimento no focinho para ficar direitinho, para não ficar molengo. Então, como é que a gente faz aqui no focinho, ó? A gente entra com a agulha no corpo, né? Sai num pontinho. Daí pega o ponto do focinho por baixo. Ó, pegamos o ponto. Voltamos para dentro do corpo e saímos no próximo. E assim a gente vai fazendo até o final. Não podemos deixar nenhum ponto do focinho fora. Esse aqui já podemos tirar. Ó, eu venho no focinho, ó. Pego o pontinho. Tá no mesmo furo, ó, porque às vezes não dá pra avançar um, senão vai ficar muito pra frente, né? Só ver aqui a posição. Volto no mesmo e vou no próximo. Aí pego de novo no focinho. Não deixando nenhum ponto do focinho fora, pra não ficar...
Agora a gente pode colocar um pouquinho de enchimento aqui. Deixei um buraquinho bem pequeno. Prendemos então todas as partes da nossa girafinha. Agora a gente vai fazer o rabinho dela, que eu tinha esquecido, gente, ó. Mas tem que ter um rabinho pra girafinha, né? Então vamos fazer. Eu vou fazer correntinhas, ó. Aqui o tamanho a gente pode fazer quanto a gente quer. Mas eu botei 8 correntinhas pra fazer. Vamos ver com 8 como fica. 1, 2, 8. Tá bom, né? Não pode ser muito grande. Daí a gente volta fazendo ponto baixo em toda a correntinha até o final. Só ponto baixo. Não tem aumento e não tem diminuição. Ó, voltamos. Agora a gente corta e deixa um pedacinho comprido para prender na... Tiramos o fio aqui. A gente pode depois amarrar com esses dois, que fica bem bom. Vamos prender aqui. Vamos colocar assim no meio, né? Um pouquinho mais para cima. Contando assim do meio da perna dela, 1, 2, 3. Na terceira carreirinha a gente prende, ó. Bem no meio. Passa o fio. E aqui a gente pode só amarrar uma com a outra, ó. Já vai ficar bem bom. Opa. Aperta bem o nozinho, né? Te esconde aqui pra dentro. O outro também. Esconde os dois lá dentro. Vou até passar assim, porque ele tá muito curto. Ó, um truque, ó, gente. Quando tá muito curtinho, ó, não tem como virar a agulha, ó. Eu passei a agulha com a bundinha pra dentro, ó. Daí eu puxo o fio e tiro a agulha. Fácil, né? Tudo a gente tem um truque. Cortamos aqui. Pronto, tá o rabinho dela. Se quiser depois colocar um pouquinho de marrom na pontinha, né? Como a girafinha tem, né? Os pelinhos marrons, pode colocar também. Então, vamos fazer o cachecol. O cachecol eu vou fazer com essa linha que eu tinha em casa, Balloon da Pinguim, ó. É bem bacana essa linha. Pra fazer esses... Ela é fofinha, né? É uma lãzinha. Essa aqui dá pra fazer amigurumi também. Já vi gente usando e fica bem legal. Então, para fazer o cachecol, a gente vai fazer também uma correntinha. Aqui vamos fazer várias. Vamos fazer, depois a gente vai medindo. Vamos contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos ver como é que fica com 20. Se a gente quer 2 voltas, então a gente tem que fazer mais 20, umas 40. Vamos fazer mais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 20. Agora a gente vai voltar fazendo ponto alto. Pra ficar mais larguinho, né, o cachecol. Não ficar muito fininho. Então, ponto alto eu faço uma laçada. Pego o ponto.
tiro uma vez, tiro mais uma vez. Faço a laçada, pego o ponto, faço mais uma laçada, ó. Opa, não fiz, ó. Fiz a laçada. Laçada, pego o ponto, tira uma vez, faz a laçada, tira de novo. E assim até o final. Faz laçada, pega o ponto, tira uma vez, faz uma laçada, tira mais uma vez. Esse é o ponto alto. Até o final. Vamos fazer até o final da correntinha. Pronto o cachecol. Já coloquei na girafinha. Então, ficou pronta a nossa girafinha. Chocalhinho, ó. Com barulhinho bem gostoso, um barulhinho bem suave desse chocalhinho. Concluímos então o passo a passo da nossa girafinha chocalhinho. Este passo a passo, ele não é, assim, dos mais fáceis, né, gente? Porque ele tem essas partes pequenininhas aqui, daí a gente, é um pouquinho mais difícil de fazer. Mas no crochê, no amigurumi, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que depois que a gente pega a prática, também consegue fazer mais rápido. Então, ele é um nível intermediário, digamos assim, não é um nível tão fácil para fazer uma pecinha assim, né? Então, se vocês gostaram, se tu gostou, comenta, deixa os seus comentários, compartilha o vídeo com quem tu sabe que gosta também de fazer amigurumi. Sugestões, né? Pode deixar sugestões de outros vídeos pra gente fazer juntas. Para quem me assistiu até aqui, então, muito obrigada. Um beijo e tchau!